queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia. Hoje, terça-feira, dia 4 de junho, da 9ª semana do tempo comum. Estamos nesse tempo ordinário, tempo comum, tempo da vida de Jesus. Vamos percorrer ali o mistério de Jesus ao longo desses dias, sobretudo através das parábolas, através daquilo que o Senhor traz a cada um de nós. E começarmos bem o nosso dia meditando a Palavra de Deus. Começarmos o nosso dia com a Lexio Divina, a leitura orante da Palavra de Deus. Então, eu quero agradecer a todos aqueles que têm sido fiéis diariamente a esse exercício espiritual trazido pela nossa igreja há tantos séculos, tantos anos, mas que somos convidados a atualizar a cada dia, que é vivendo bem os passos da Lexio Divina. Começando com a nossa leitura, o que a Palavra de Deus quer dizer a cada um de nós. Depois, com essa parte da meditação, o que é que Deus fala ao nosso coração? O que é que o Senhor quer dizer a você neste dia? Depois entrarmos no movimento da oração, rezarmos com a Palavra de Deus, rezarmos com essa leitura, com essa liturgia que a igreja nos oferece. Pois o quarto ponto é contemplarmos. Qual é a palavra que inflama o meu coração? Eu vou contemplar, eu vou ruminar, eu vou deixar que essa palavra ela tome conta de todo o meu ser. E por último, o quinto passo é a resolução, que é que eu decido viver neste dia através da liturgia, através dessa palavra, através dessa frase, seja da primeira leitura do Evangelho. Então, a Lexio Divina tem esse propósito de nos convidarmos a viver aquilo que a Palavra de Deus hoje deseja a cada um de nós. E tem uma passagem que diz que a Palavra de Deus ela é viva e eficaz, ou seja, ela tem que produzir um fruto no nosso meio. Então, eu desejo que esse fruto no vosso coração também seja testemunhado. Então, não deixe de escrever no comentário do vídeo o que é que a Palavra de Deus tem feito na tua vida, o que é que essa leitura hoje tem vos chamado a viver. Também deixar o seu like e divulgar esse link para que outras pessoas sejam alcançadas por esta graça. Na liturgia de hoje, neste dia 4 de junho, na primeira leitura, ela é retirada da segunda carta de São Pedro. Caríssimos, esperais com anseio a vinda do dia de Deus. Quando os céus em chama se vão derreter e os elementos consumidos pelo fogo se fundirão, o que nós esperamos, de acordo com a sua promessa, são novos céus e uma nova terra, onde habitará a justiça. Caríssimos, vivendo nessa esperança, esforçai-vos para que ele vos encontre numa vida pura e sem mancha e em paz. Considerai também como salvação a longanimidade de nosso Senhor. Vós, portanto, bem-amados, sabendo disso com antecedência, precavei-vos para não suceder que, levados pelo engano destes ímpios, percais a própria firmeza. Antes, procurai crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, desde agora até o dia da eternidade. Amém. A leitura de hoje vai, na carta de São Pedro, narrar a promessa do Senhor. Primeiro, a promessa ao qual nós esperamos é um novo céu e uma nova terra, onde habitará a justiça. Quando São Pedro vai nos relatar isso, ele quer dizer que todos nós somos convidados não a fugir dessa realidade ao qual nós estamos, mas sim dar um sentido àquilo que nós vivemos, e a buscar viver esse amor divino. E aí a leitura vai dizer, caríssimos, vivendo nessa esperança, esforçai-vos para que ele vos encontre numa vida pura e sem mancha. Então, qual é a ordem hoje que São Pedro dá a cada um de nós? Primeiro, buscarmos viver na esperança. Segundo, buscarmos uma vida pura e sem mancha e em paz. Então, a vida de pureza e de castidade já do nosso coração. Já buscarmos viver um desejo, um renovar interior dentro de nós. Buscarmos essa vida que não é contaminada com as coisas do mundo, mas que é em Deus. Considerai também como salvação a longanimidade do nosso Senhor. Vós, portanto, bem-amados, sabendo disso, precavei-vos. Então, ele vai deixar para nós uma ordem, ele vai dizer, vigiai, para não suceder que, levados pelo engano, percais a própria firmeza. Então, olha a exortação que Pedro vai dizer a cada um de nós, vigilância. Não nos deixarmos levar pelos enganos, pelas seduções do mundo, mas afirmemos e renovemos a nossa firmeza no Senhor.
antes procurar e crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor. Então devemos a cada dia buscar essa graça, essa vida de conhecimento, essa busca incessante da verdade, daquilo que Deus quer para cada um de nós, esse caminho de santidade para vivermos esse novo céu e essa nova terra. O salmo de hoje é o Salmo 89. Ó Senhor, vós foste sempre um refúgio para nós. Já bem antes que as montanhas fossem feitas, ou a terra e o mundo se formassem, desde sempre e para sempre vós sois Deus. Vós fazeis voltar ao pó todo mortal, quando dizeis voltai ao pó, filhos de Adão. Pois 1000 anos para vós são como ontem, qual vigília de uma noite que passou. Pode durar 70 anos nossa vida, os mais fortes talvez cheguem a 80. A maior parte é ilusão e sofrimento. Passam depressa e também nós assim passamos. Saciai-nos de manhã com vosso amor, e exultaremos de alegria todo dia. Manifestai a vossa obra a vossos servos, e a seus filhos revelai a vossa glória. Então, o salmo de hoje, vós foste sempre, Senhor, um refúgio para nós. Ai, que consolo! O Senhor é um refúgio para cada um de nós, onde podemos a cada dia buscarmos esse lugar onde queremos refugiar o nosso coração, a nossa alma. E aí o salmista vai nos lembrando que já bem antes que as montanhas fossem feitas ou a terra se formasse, desde sempre e para sempre, vós sois Deus. Ou seja, o Senhor é o nosso Deus desde sempre, desde o ventre da nossa mãe. O Senhor já nos criou e Ele é essa proteção, esse refúgio para cada um de nós. E aí o salmista lembra, né? Pois 1000 anos para vós são como ontem. Um dia na casa do Senhor vale mais do que 1000 fora delas. Então, se você está distante do Senhor, volta. E a experiência de um dia com Deus vale mais do que 1000 que estivesse fora. Então, um dia na casa do Senhor, um dia na sua presença, nós podemos de fato experimentar como 1000 anos da graça de Deus, se vivermos verdadeiramente com o nosso coração voltado. E aí, olha que interessante o salmista. Pode durar 70 anos nossa vida. Os mais fortes talvez cheguem a 80. A maior parte é ilusão e sofrimento, passa depressa e também nós assim passamos. Ou seja, irmãos, a nossa vida é um breve segundo, devemos viver a cada dia, o nosso hoje. Devemos dar o nosso melhor hoje, devemos viver uma intimidade com o Senhor hoje, devemos buscar hoje, viver o perdão hoje, amar hoje. Porque o dia passa, o tempo passa muito rápido e nós podemos desperdiçar a graça de Deus. Saciar-nos de manhã com o vosso amor. Então, nada melhor que começarmos o nosso dia bem cedinho, louvando e agradecendo ao bom Deus. Manifestai a vossa obra a vossos servos e a seus filhos, revelai a vossa glória. O evangelho de hoje ele é retirado do evangelista São Marcos. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferências a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que estão nessa moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. No Evangelho de hoje, Jesus vai falar da coerência, né, qual nós devemos ser coerentes com aquilo que nós buscamos. Quando Jesus é questionado, eles começam questionando Jesus primeiro com um elogio, dizendo: Senhor, sabemos, né, que tu és um homem que ensina a verdade, o caminho de Deus. Então ele está ali meio que provocando, dizendo: o Senhor, ele sabe o que é bom, ele ensina muito bem. E eles vão questionar Jesus, eles vão tentar Jesus para saber de fato o que Jesus vai dar ali como uma palavra, se Jesus vai contradizer. E eles vão questionar sobre pagar ou não, né, o imposto a César, se é lícito ou não pagar. E Jesus vai perguntar: o que está escrito nessa moeda, né? Qual é a figura? Eles vão dizer: de César.
Jesus vai dizer, quando ele diz, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, Jesus vai dizer que não deve haver misturas no meio de nós. E devemos ter certeza do que é de Deus, do que é do mundo, do que é do inimigo, do que é do pecado. E nós devemos separar da nossa vida. E devemos buscar, de fato, uma vida reta em Deus. Dai a Deus o que é de Deus. E Deus nos chama a dar hoje, primeiro, o nosso amor a Ele, o nosso louvor, a nossa gratidão. Que o nosso coração não esteja contaminado, mas ao contrário. Um coração reto e puro, que é isso que a primeira leitura vai nos pedir, né? Uma pureza de coração. Busquemos essa pureza nas circunstâncias do dia a dia, nos nossos relacionamentos uns com os outros, na nossa vida familiar, na nossa vida profissional, na nossa vida missionária. Então, peçamos ao Senhor esse dia um coração reto e um coração de discernimento, que sabe discernir entre o bem e o mal. Tenhamos uma bela terça-feira, um bom início de semana e que Deus os abençoe.